Bora falar desse lindão aqui, o Platycerium bifurcatum. Gente, eu tô gravando na varanda. De vez em quando vai passar um vizinho dando bom dia. E eu não sou muito experiente em editar vídeo. Então, de vez em quando vocês vão ouvir um bom dia, talvez, né? Bom, falando de bifurcatum, de Platycerium, né? A pesquisa que eu fiz no site, o Flores e Folhagens, eu vou deixar o link na descrição. Essa planta tem mais ou menos 360 milhões de anos e cerca de 18 espécies. Uma das mais comuns é essa aqui, a minha. Ela tem as folhas basais, eu vou mostrar daqui a pouco a vocês. As folhas basais, elas nascem verdinhas, mas com o tempo elas vão ficando amarronzadas, com um aspecto envelhecido, um aspecto meio ressecado, mas isso é normal, é um processo natural da planta. Outra coisa também, que atrás da folha, dessas folhas verdes, né, dessas que ficam caídas, que são as mais charmosas, elas aparecem uma mancha amarronzada, parecendo uma lixa. Ali são os esporos, não que sejam sementes, mas também são reprodutores naturais da planta. O vento se encarrega, né, de levar, ela vai ficando com o tempo mais áspera e vai caindo, né? Tem pessoas que conseguem reproduzir essas plantas através desses esporos, mas o mais normal que as pessoas fazem, né, o mais simples, o mais rápido, o mais assertivo são os perfílios laterais, que são os filhotes que nascem junto com as folhas basais, né? Vai saindo como se fossem uns tufinhos, os filhotinhos, e ali se separa a folha basal, que tem aquele perfílio, e se dá o replante para poder reproduzir uma outra planta. Bom, como eu disse, uma das mais comuns é essa minha aqui, né? Essas folhas basais, a função dela é fixar a planta nos troncos das árvores, porque elas são plantas epífitas, né? Elas vivem afixadas em troncos, em árvores, em lugares úmidos, em lugares sombreados, né? Onde chegam pouca luz, pouca luminosidade e pouca incidência de sol. O sol não chega diretamente, né? O raio do sol não chega diretamente na planta. É o lugar ideal para ela. Aqui ela está num lugar bem claro, que é a varanda, mas ela não pega sol. Aquela parte ali não pega sol, ela fica sempre na sombra, ela tem muita claridade. Ela já se adaptou, na verdade, né? Ela tá ali há mais ou menos uns 2 anos. Não nesse cantinho ali, mas nessa varanda, né? Com claridade e sem contato direto com o raio do sol, mais ou menos 2 anos. Então, como eu disse, essas folhas basais, elas se agarram às árvores e dão a sustentação da planta. Como tem mais de 18 espécies de Platycerium e tem as mais raras, tem umas que são magníficas, meu sonho de consumo. Tem uma Elefantes, que é enorme, tem a Superboom, que é uma coisa inacreditável. E tem também, que está entre as mais comuns, é a Platycerium vassei, que essa vassei é a única que tem as folhas basais, elas já nascem marrons. Esses aqui, as folhas basais nascem verdes, depois eu vou mostrar, e vão ficando marrons. E a vassei, ou vassei, não sei como pronuncia, ela já nasce marrom, a folha basal. Então, quem tiver um Platycerium que a folha basal já nasça marrom, com esse aspecto envelhecido, não se assuste. Além de ter uma planta que não seja muito comum, né?
não se assuste porque ela não está doente, é da planta mesmo, ela já nasce desse jeito. Essa planta aqui, ela pode chegar até 90 centímetros de comprimento, a folha dela. Pode chegar até 90 centímetros. Imagine quando esse dia chegar pra mim, eu acho que eu vou dar pulos de alegria, porque eu sou apaixonada nessa planta. Era uma planta que eu queria muito ter. Só que como eu falei no vídeo, né, pelo título do vídeo, eu quase a perdi. E já que nós falamos agora sobre os aspectos das plantas, vem comigo que eu vou te mostrar como eu quase perdi e como eu salvei o meu Platycerium bifurcatum. Meu nome é Isis, bem-vindo ao canal. Não esquece de dar logo a curtida. Bora lá. O meu Platycerium, quando eu comprei, ele veio bem bonitinho. Ele era menorzinho e veio bem bonitinho. Ele agora está com 2 anos aproximadamente. Ele veio bem bonitinho, mas eu não tinha o trato dele. Eu não sabia cuidar. Eu ainda não conhecia a planta, né? Você sabe que quem cuida de planta é erro e acerto. Então ele não ficava, eu molhava, regava, mas ele não ficava bonito. Ele estava sempre com as folhas muito caídas. E o natural dele é ficar com a folha com aspecto mais durinho, mais rígidazinho um pouquinho. E o meu não ficava, estava sempre desmaiado. E aquilo me doía o coração. Eu procurei em diversos canais no YouTube, fiz várias pesquisas e ninguém teve uma resposta assertiva para me dar. Nem durante o vídeo, né, eles não falavam, e nem mesmo eu perguntando, não me respondiam, me dando garantia de que eu ia recuperar e o porquê ele estava daquele jeito. Até que eu descobri um canal, o Platideias Urbanas. Platideias Urbanas. E ele é um estudioso do Platycerium. E no processo do vídeo eu percebi o meu erro. Qual era o meu erro? Quando eu coloquei o Platycerium quando eu replantei ele, eu deixei as raízes expostas. E não pode. As raízes, elas têm que estar protegidas. Elas têm que estar sempre úmidas. Elas não podem receber vento. Não é que o Platycerium em si, as folhas, não possam receber o vento. Aqui é bem ventilado. O problema são as raízes. As raízes não podem ficar expostas ao sol, não podem ficar expostas ao vento, porque resseca, tira toda a umidade das raízes. É como um cabelo molhado que você acaba de lavar e vai para o vento, né? Vira uma vassoura de bruxa. Então tem que estar sempre protegido, tem que estar sempre úmido, hidratado. As folhas, elas devem, eu pelo menos, borrifo as folhas com água, eu deixo a água dormir de um dia para o outro em um balde, depois eu coloco ela no pulverizador e deixo no sol pelo menos uns 10 minutos para ela aquecer, para ela tirar aquela temperatura fria que fica na água, ela fica um pouco mais natural. Depois então é que eu borrifo as folhas do Platycerium, ou chifre de veado, né, como todo mundo conhece, é o nome mais popular. Mas no vídeo eu vou continuar com o Platycerium, até para não esquecer o nome, né? Então eu borrifo. E as raízes, elas precisam ficar protegidas. Quando elas ficam no tronco da árvore, as folhas basais, elas vão crescendo e protegendo a raiz. As folhas basais funcionam como um receptor de água. A chuva ou a umidade da noite, do tempo mesmo, elas entram nas folhas basais e permanece úmido. A temperatura
e a umidade vão proteger a raiz, entendeu? Não são as folhas, que também desidratam, elas não podem receber o sol direto, como eu já expliquei. Mas o principal realmente são as raízes. Elas não podem de forma alguma ficar nenhum pedacinho exposta. Então lá no Platideias Urbanas, o Márcio, ele explica que a melhor forma de você plantar ou replantar um Platycerium é você pegar musgo, esfagno, você hidratar esse musgo, você pegar um substrato bem orgânico, folha seca, bem seca, naturalmente seca, casca de pinos, fibra de coco já lavada para tirar o tanino. Não pode esquecer, deixar de molho pelo menos 4 dias, trocando a água todo dia. Mesmo que você compre essa fibra de coco já industrializada, aquela fibra, só aqueles pelinhos, você tem que deixar de molho pelo menos 4 dias para retirar o tanino, porque o tanino ele prejudica a planta, ele protege o coqueiro de fungos, de parasitas, mas ele é prejudicial para as outras plantas. A fibra sem o tanino é super benéfica para o Platycerium, o vizinho, para o Platycerium, mas o tanino é prejudicial, então deve se deixar de molho, né? Tô sendo repetitiva, né? Essa parte vocês já entenderam. Então, ou o musgo, aliás, também o musgo, a fibra ou a casca de pinos, né? Um substrato bioorgânico. Nada que te peça colocar um pouco de humus de minhoca, entendeu? Pode colocar humus de minhoca e ali você vai envolver a raiz, vai envolver toda a raiz da planta. Depois, então, é que você vai fixar essa planta ou numa placa de madeira ou num vaso qualquer, porque pode ser em qualquer vaso, não tem problema. Contanto que ele tenha furos, né, para não reter o líquido, não reter a água que você vai fazer a rega. Mas você pode colocar. Por quê? Porque toda vez... E outra coisa, eu não rego ele todo dia, nem uma vez por semana. Eu rego de 15 em 15 dias. É muito difícil pegar e regar. Eu coloco ele embaixo da torneira, deixo a água batendo realmente e depois espero escorrer a água, porque como ele fica pendurado na parede, para não escorrer na parede, eu deixo o local que eu reguei ele, que eu molhei lá perto da torneira, deixo escorrendo um tempo, uns 10 minutos, depois é que eu volto e coloco ele no lugar. E coloquei num vaso de plástico, desses que vem doce, biscoito amanteigado, né? Eu furei e coloquei o substrato, coloquei o musgo envolvendo toda a raiz, coloquei ali dentro do recipiente e então eu rego. Pronto, foi um santo remédio para o meu Platycerium. Nunca mais ele teve nada. Nada. Já tem folha nova. As folhas que estavam queimadas do sol, que como eu falei no começo, eu não tinha experiência nenhuma. Ele ficava num local que pegava um pouco de sol. Queimou as 2 ou foram 3 folhas dele. O sol queimou. Ainda tem uma que eu tenho pena de arrancar, de cortar. Essas folhas que estavam queimadas já caíram, né? E tem folhas novas já. Já tem muita folha nova. E folha basal também nascendo lá, verdinha. Vou mostrar pra vocês depois. Ele demora muito para se desenvolver. Um Platycerium para chegar numa coisa espetacular são anos. No mínimo 5, 8 anos. Não é uma coisa que ele vai desenvolver da noite pro dia, como a jiboia aqui, nossa amiguinha que cresce do dia para a noite. Não, ele demora. É um processo dele mesmo.
ele é muito demorado. Quem gosta de planta que cresça rápido, não vai se dar bem com o Platycerium. Você tem que deixar ele ali, cuidar e esquecer, né? Você vem, paquera ele como eu faço, que eu adoro ele, mas é uma planta demorada mesmo. É lenta, o processo de desenvolvimento dela é bem lento. Mas é uma planta linda, né? Pra mim vale a pena ter. Eu, se pudesse, essa parede era cheia só de Platycerium, um de cada espécie. Então, eu vou mostrar pra vocês agora, de pertinho. Deixa eu tirar aqui. Está aqui a planta. Essa folha é uma das que eu disse que queimou há algum tempo. Eu tenho pena de tirar. Deixa a planta resolver se vai cair, se vai ficar. Deixa ela se desenvolver normalmente. Dizem que é bom tirar para dar força à planta, né? Para nascerem folhas novas. Mas deixa ela resolver aí, por conta dela. Isso aqui é musgo. Aqui dentro, não sei se dá para perceber, tem musgo e casca de pinos. Essa aqui é uma folha basal, essa verdinha arredondada é uma folha basal nova. Essa aqui é a folha basal mais velha. Ela tem esse aspecto envelhecido, ressecado. É onde a chuva, quando ela está na natureza, e mesmo quando a gente rega, ela coleta a água aqui e reserva, preserva a umidade e conserva a raiz hidratada. Esses pontinhos verdes pequenos é uma folha basal também que está nascendo. E aquela outra parte ali é uma folha nova. Ela se chama Platycerium bifurcatum por causa do formato das folhas. Que tem esse formato, né? Ela é bifurcada. São bi de dois, né? Ela tem dois cortes, bifurcada. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí que está passando pelo mesmo problema, que está triste porque o Platycerium não desenvolve. O grande mistério são as raízes, que elas têm que permanecer úmidas e bem hidratadinhas. O vaso que eu disse, eu furei ele, perfurei ele, para não reter água. Não sei se dá para perceber que o musgo, ele tá mais escuro aqui. Ele tá esverdeado. Ele não está ressecado, ele está bem hidratado. Então as raízes estão protegidas. Os que estão, a parte que tem o musgo, aqui é musgo, mas está ressecado, não está molhado, tá vendo? Não tem umidade nenhuma. Mas o que está aqui dentro, que tá bem conservadinho, bem guardadinho e molhado, é o que cuida da raiz da planta. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, você que ficou até agora, e até o próximo vídeo. Aproveite e se inscreve logo no canal, né? Tchau, galera.